É, bom dia aí para todos, né? Eu tô fazendo mais um vídeo pro canal do YouTube, né? O, a verdade sobre o contato com os mortos, né? Que, como eu disse nos vídeos anteriores, a Bíblia proíbe, né, esse tipo de contato, né? Eu sou um seguidor de Jesus Cristo, né? E hoje eu tô aqui no cemitério municipal da Penha, né? Aqui em São Paulo. Como eu disse, lá em Joinville, eu viria a São Paulo e onde eu tivesse a oportunidade eu iria fazer algum vídeo, né? Eu tô olhando, só que eu não quero fugir do assunto. Eu disse que eu viria a São Paulo e que aqui eu poderia fazer alguns vídeos, né? Relacionado à legenda do meu canal e ao objetivo, né? Que é falar a verdade para as pessoas, juntamente com o livro sagrado, né? Juntamente com a Bíblia. Eu não posso falar a verdade sem saber a verdade, né? E a verdade ela está no livro sagrado, onde eu venho estudando, né? Até buscando algumas perguntas no Google também, né? Para mim poder não falar coisas que eu não sei, né? Coisas que de repente não são verdades, né? Coisas que eu não crio coisas, imaginações na minha cabeça, né? De fatos para mim poder ficar falando para as pessoas, né? Eu não fico criando coisas, né? No passado eu fazia muito isso por imaturidade, né? Por pouca idade, por não ter conhecimento, né? Aí naturalmente a gente vira adulto, né? Naturalmente, e alcança também uma certa idade e a gente tem muita curiosidade de conhecer a verdade, né? A gente começa com o mundo de hoje, né? A gente vendo na rede social, e também na vida, no dia a dia da gente, muita mentira, né? Na rede social tem muita mentira e às vezes mentira relacionadas a coisas muito sérias, né? E, e a gente fica um pouco, eu fico um pouco assim, tentando entender o porquê que as pessoas viraram adultos e, e as pessoas mentem, né? As pessoas mentem em cima de assuntos sérios, né? Principalmente o assunto relacionado ao livro sagrado, né? O assunto também que fala no livro sagrado relacionado ao contato com os mortos, né? Que eu já falei, mas eu vou falar de novo porque esse vídeo é de 2025. É um vídeo novo, eu acho que é o primeiro que eu tô fazendo esse ano, não me lembro agora. Eu acho que sim, é o primeiro vídeo de 2025, né? Aqui no cemitério da Penha. E ó, fugiu um pouco da minha cabeça, né? Então passou um, passou um coveiro ali, ele voltou e me olhou. Eles ficam observando, né? Mas assim, então eu fico um pouco indignado às vezes, né? Mas a gente não pode fazer nada relacionado às mentiras, né? Mas como eu ia dizer, relacionado à verdade, né, do livro sagrado, que fala sobre o contato com os mortos, que eu vou repetir, que diz lá em Deuteronômio, e eu acho que em Levítico também, só não me lembro agora o versículo e o capítulo, né? Vai passar um segurança ali também, que diz assim que ele não me viu. E diz assim que ah, aquele que busca contato com os mortos, né? Ele está se abominando, que são pessoas que tem canais na internet que vão buscar contato com os mortos nos cemitérios, né? Em casas abandonadas, em locais assim, abandonados, né? Bem feio, né? E que até com relatos de mortes por várias situações, né? Então esse pessoal eles vão, né, fazer esse contato com os mortos
usam vários tipos de aparelho, né? Eles criam aquele canal ali e usam até uniformes, né? Com o símbolo do YouTube, com o símbolo do, do, do trabalho que eles fazem, né? Trabalho, né? Mas na verdade eles fazem isso de repente até sabendo que é mentira, né? Mas com o objetivo de de adquirir valores, e eles conseguem, porque hoje isso acontece, né? Isso acontece no mundo virtual hoje. As pessoas criam canais e para adquirir valores e acabam trabalhando com isso, né? Só que as pessoas trabalham com muita mentira, né? E, e desperta a curiosidade das pessoas. Então, quanto mais as pessoas elas curtem e comentam e compartilham, quanto mais as pessoas fizerem isso, mais eles estão ganhando os valores do YouTube, porque o YouTube ele é trilionário, quadrilionário, né? YouTube, isso aí eles foi o freio de mão de um ônibus. Eu achei que fosse alguém assobiando. Tem muitos pássaros aqui também, mas é que eu tô olhando, depois eu volto no assunto. Falar um pouquinho aqui, eu tô olhando assim, de repente a pessoa pergunta, mas por que ele tá olhando tanto? Eu tô olhando porque eu tô sentindo muita energia aqui. Eu sou sensitivo, né? Então eu sinto muita energia, né? Eu sinto sensações, eu vejo vultos, né? Mas aqui tem uma energia muito forte, é de dia, né? O cemitério lá de Joinville também, ele tem essas árvores assim, é meio escurinho, mas isso não quer dizer nada. O problema não é um problema, é uma realidade. A realidade é que aqui tem muitos espíritos, né? Nossa, é muito barulho, mas tem barulho de carro, tem barulho de... Vem vindo um senhor. Tem barulho de carro, tem barulho de espíritos e tem barulho dos passarinhos. Tem barulho de tudo que é tipo aqui. Eu vou esperar esse senhor passar, aí depois eu continuo, né? Faz de conta que eu estou fazendo uma oração, né? E não deixe de fazer também. Mas então, justamente ele veio fazer uma oração também e parou bem aqui do meu lado. Mas eu vou continuar aqui falando um pouco baixinho, né? Aí dá para vocês verem uma parte também, né? O cemitério aqui da vila da Vila Marieta, aqui da Penha, né? E como eu estava dizendo, eu sinto muitas energias aqui. Desde quando eu entrei e fui num canto ali, eu já comecei a sentir energias e eu vi meio que uma cabeça assim me espiando, mas muito rápido, um cabelo branco, um vulto, um vulto, mas de repente eu posso ter me enganado, mas eu vi um vulto. Eu só não sei se era um espírito maligno ou se era uma pessoa, mas eu acredito que tenha sido um espírito maligno, que foi muito rápido, né? E aqui embaixo eu tinha visto outro, mas depois eu cheguei perto e eu vi que era um gatinho, né? Era um gatinho. Mas aqui tem muita energia, então por isso que eu fico olhando para os lados. E tem muita gente trabalhando também, fazendo muito barulho aqui, né? Mas para quem tem medo, esse lugar aqui ele é bem assustador. Para quem tem medo, né? À noite aqui deve ter muitas manifestações, né? Com barulhos, né? Com vultos e barulhos, porque ver a pessoa não vê, né? Mas diz a Bíblia que os demônios que habitam cemitérios, eles podem se materializar com o corpo da pessoa que está enterrado aqui. É um dos poderes negativos que o inimigo tem, né? Que os demônios têm. São vários demônios, né? Então tudo isso é a Bíblia que diz, né? Que ele pode, ó, a buzina do caminhão.
Os demônios, eles têm poderes negativos, eles têm poderes para fazer o mal, né? E aqui nos cemitérios, o que eles fazem é ficar rondando por aqui. E pessoas que buscam contatos, eles respondem através de um aparelho ou até através de um rádio que esteja fora de sintonia. Ele esteja só com chiado, eles respondem pelo aquele acesso ali de ondas sonoras, né? Como se tivesse um rádio fora do ar, assim, uma televisão. É um rádio, né? Aí chama Spirit Box, né? O pessoal tá vendendo muito, né? Via Mercado Livre esse aparelho. Tem gente que baixa no celular também. Mas as respostas que saem ali, né? Porque o objetivo do pessoal da internet é ir até os cemitérios buscar contato com pessoas que já se foram, né? E aí tem pessoas que assistem e acreditam que quem está falando ali no Spirit Box, respondendo as perguntas que eles fazem para os mortos, as pessoas que estão assistindo, eles acreditam que é a pessoa que morreu que está respondendo. Pois eis que o livro sagrado fala, né? Os mortos não sabem de mais nada. São palavras do livro sagrado, não são minhas palavras. Muita gente conhece essa palavra. Os mortos, eles não sabem de mais nada. O seu ódio, né? Os seus sentimentos, em modo geral, né? A sua inveja, né? A sua ganância, caíram no esquecimento. E eles não fazem mais parte desse mundo e de nada que se faz debaixo desse sol. São palavras do livro sagrado, né? Então a mente cai no esquecimento, né? E o corpo volta para Deus, o corpo volta para o pó e a mente volta para Deus que o deu. São palavras do livro sagrado que está em Deuteronômio e Levítico. As pessoas vêm até os cemitérios, por quê? Para desabafar um sentimento de saudade, porque só isso que a pessoa consegue fazer, porque a pessoa que faleceu, ela não está mais ali, está ali apenas o corpo. É como eu disse antes, e vou repetir, a mente caiu no esquecimento e não faz mais parte deste mundo e de nada que se faz debaixo do sol. Palavras do livro de Deuteronômio e Levítico, né? Os mortos, eles não sabem de mais nada. Eles não veem mais nada, que eles não fazem mais parte desse mundo. Apenas o corpo está aqui. O que habita nos cemitérios e no mundo em geral, em espírito? São espíritos de demônios. É o que está escrito também em Deuteronômio e Levítico também. Eles têm poderes negativos, né, como eu disse antes, e eles podem se materializar com o corpo da pessoa que está ali. Eles são sujos, né? Eles são ruins, eles fazem tudo que é ruim. Principalmente no Spirit Box, eles só falam coisa ruim, né? Pro Rodox, aquele que tem um canal no YouTube, e outras pessoas que estão seguindo o mesmo pensamento do Rodox, né? O Rodox é o mais famoso, né? Rodox, investigação sobrenatural. Se você colocar lá, você vai ver. Mas só que ele conversa com pessoas através do Spirit Box, fazendo os telespectadores acreditarem que ele está falando com a pessoa que está ali. E não, são demônios, né? Relacionado ao livro sagrado, são demônios. Eu falo a verdade porque essa é a legenda do meu canal, né? Então eu estou passando aqui o que eu faço no meu canal, que é falar para as pessoas a verdade. Você assistir os vídeos do Rodox e de outras pessoas que fazem o mesmo trabalho do Rodox, vocês têm que acreditar no livro sagrado, né? Vocês não podem acreditar no que ele diz, né? Que está se comunicando com pessoas que estão ali naquele túmulo, né? Na verdade, ele está se comunicando com demônios, né? São palavras do livro sagrado. Então, passam uns rapazes agora aqui, que são trabalhadores
da Prefeitura da Penha, da Subprefeitura da Penha, que trabalham aqui no cemitério da Penha, né? São os trabalhadores, né, da limpeza aqui do cemitério. Passaram, né? Mas não atrapalhou não, tá tranquilo. Mas e as pessoas, eu tô vendo um senhor agora ali, e aí me veio à mente, as pessoas da minha família, da sua família, né? No Brasil inteiro, as pessoas vêm até os cemitérios descarregar sua saudade, né? Mas não vou dizer infelizmente, né? De repente pode ser infelizmente para umas pessoas que acreditam que o ente querido ele tá vendo a pessoa, né? Ele não tá vendo, porque o livro sagrado já explica, né? E o livro sagrado é uma verdade, é a maior verdade do mundo, né? Do mundo, né? São as únicas palavras verdadeiras do mundo, são as palavras do livro sagrado, né? Não tem outras palavras. Você não deve acreditar nas palavras dos homens. Você deve acreditar nas palavras do livro sagrado. Eu fui católico quando criancinha, né? Quando eu tinha 9 anos, eu fiz a catequese, tudo, os rituais lá da Igreja Católica, mas hoje eu não tenho religião. Eu sou um seguidor de Jesus Cristo, e o seguidor de Jesus Cristo, ele tem que andar na palavra da verdade, né? Eu sou um seguidor de Jesus Cristo, isso não é religião. Eu acho que não tem até tem seguidor de Jesus Cristo no Brasil, mas eles não se denominam assim como eu me denomino, né? Um seguidor de Jesus Cristo, que é como os apóstolos eram, né? A gente erra, os apóstolos também erravam naquele tempo. Jesus puxava a orelha dos apóstolos, né? A gente dá umas tropeçadas, né? Ainda mais que a gente está no mundo que a gente está hoje. O mundo deles daquele tempo, eles já erravam, né? E uns cobravam os outros, às vezes até discutiam e se empurravam, né? E aí Moisés e Josué tinham que separar a briga, né? Naquele tempo. São coisas que a gente que está escrito, né? Que a gente conhece, né? Então errar a gente erra, mas ser seguidor de Jesus Cristo a gente tem que andar na verdade, né? Então a gente não pode acreditar em coisas que os homens terrestres inventam. A gente tem que acreditar no livro sagrado. É as únicas palavras da verdade que existe aqui no mundo. É um livro que foi escrito há mais de 1000 anos, né? Eu acho que até primeiramente algumas palavras foram escritas em pedras e foram, né? Que foi os 10 mandamentos, que foi o Moisés, que Deus mandou ele escrever na pedra, né? E aí depois passou por um pergaminho, tem até um outro nome que eu não me recordo agora, até chegar no papel, né? Há mais de 1000 anos. E a única palavra da verdade que existe é essa. O que sai da boca dos homens não é verdade. Por isso que eu não vou a templos, nem católico, nem evangélico. Eu até vou. Às vezes eu vou. Porque eu sei que de uma forma ou de outra, onde, como diz o livro sagrado, onde tiver reunido 2 ou 3 pessoas em meu nome, lá eu estarei. Então, às vezes alguém me convida para entrar, entra um pouquinho, assiste, daí eu entro e assisto, porque eu sei que ele está lá, eu sei que Jesus está lá, né? Tem um poder muito grande, né? A gente não sabe como, mas ele está lá, né? Que é o livro sagrado que diz, né? Mas eu não costumo ir em templos católicos, nem evangélicos, por causa das falhas dos falsos discípulos, né? Principalmente falando da questão de valores, né? Questão de ofertas, né? Eu não gosto muito de falar sobre isso. Já falei 1000 vezes e as pessoas distorcem isso. Que eu acho assim, vou falar só alguma coisa. Eu não gosto de falar sobre isso, mas eu vou falar só uma coisa. Relacionada às ofertas, o que você tem que dar, que é por obediência, é 10% daquilo que você ganha. Mais nada. Se você der a mais alguma coisa, é do seu coração. Tá escrito isso, eu li ontem. Eu li ontem isso porque eu estava curioso para saber sobre as ofertas. O que você der a mais é do seu coração. Transmissor da palavra nenhum, dentro de templo nenhum, tem que ficar pedindo 4, 5 ofertas dentro de uma mesma reunião. São só os 10% que você tem que dar daquilo que você ganha.
O resto que você der é do seu coração, da sua vontade. Eles não têm que ficar pedindo nada. Então, é por isso que eu não vou a templos, não assisto reuniões, por causa dessas falhas. Esses para mim são falsos discípulos. O discípulo verdadeiro, ele anda na verdade. Ele não faz esse tipo de coisa. Ele vai lembrar os fiéis que quem tem condições e quem ganha, né, tem que dar os 10%. Eu acho que todos nós devemos de dar os 10%, né? Que frequentamos templos, até quem não frequenta. Entrar dentro do templo, ir lá e colocar 10 reais lá na caixinha. No momento que não tiver reunião, que a igreja, o templo, não é a igreja, o templo estiver aberto, né? Não tem ninguém lá dentro, mas entra para fazer uma oração. Aí você entra, põe lá os seus 50 reais, os seus 100 reais, os seus 10 reais, seus 20 reais. Você vai lá e coloca na caixinha. A qualquer momento, não é só na reunião. Entendeu? A maioria das pessoas faz a oferta no momento da reunião. Mas só que o transmissor da palavra, ele se aproveita disso e acaba inventando um monte de história para tirar dinheiro dos fiéis. E para mim ele é um falso discípulo. Ele tá usando o templo sagrado, né? E tá tirando a consagração do templo para adquirir valores para seu uso pessoal. Apesar de que no livro sagrado diz que uma parte das ofertas é destinada ao sacerdote para suas necessidades. Mas eis a questão, para suas necessidades, não para luxúria, né? Porque você vai ver um transmissor da palavra hoje que chamam de pastor, o cara tem um carro de 500 mil reais. Para quê? Não precisa. Não precisa. Isso é luxúria. É um dos 7 pecados capitais. Aí você vai ver a casa do cara é uma mansão. Não precisa. Também é um dos 7 pecados capitais, né? Não precisa isso, né? E aí entra um pobre dentro do templo para pedir doação de roupas e faz cara feia. Entra uma pessoa, um morador de rua dentro do templo para pedir um calçado, alguma coisa que a gente sabe que os templos recebem isso. Aí fica com preguiça de ir lá ver, todo de gravata, né? De terno. Só o terno dele vale 900 reais, né? Então, tudo luxúria. Então, assim, resumindo, para mim não tocar mais nesse assunto. É por isso que eu não vou nesses lugares, entendeu? Mas, falando aqui sobre o meu canal, relacionado ao contato com os mortos, eu vim aqui fazer essa visita aqui no cemitério da Penha. E aqui eu senti energias, né? Como eu disse antes, eu vi 2 vultos. Era um gatinho, né? Lá em cima eu vi uma cabeça branca, mas muito rápido. E não dá pra dizer o que é. Não dá. É muito rápido. Se foi sombra do meu olho ou se eu me enganei com reflexo de algum túmulo no momento que eu virei a cabeça, né? Porque eu não sou esses cara do YouTube que fica criando cenas para fazer as pessoas acreditar que ali tá a pessoa que já se foi. Não. A pessoa não tá ali, tá escrito no livro sagrado, eu já falei isso agora há pouco para vocês. Então quero que vocês acreditem nisso, né? É para isso que tem o meu canal. Agora, nesse exato momento, eu já não tô sentindo muita energia, porque os demônios que habitam aqui, né, diz que habita demônios e anjos, né? Eu acho que os anjos eles tentam resgatar, sei lá. Eu não posso falar isso porque eu não sei. A Bíblia não diz isso. O porquê que os anjos estão também dentro dos cemitérios e em alguns outros locais abandonados, juntamente com demônios, né, com espíritos de demônios, né? Tem 2 tipos de espíritos. É a Bíblia que fala, tá? É a Bíblia que fala isso. Você pode ir lá e você pode buscar até no Google mesmo. O Google já abre a página da Bíblia e você já consegue ler isso. E se você for na Bíblia física, você também encontra, né? Que habitam cemitérios, não são espíritos de pessoas
que seus corpos estão aqui. Não. Esses foram para Deus que o deu, né? E os corpos voltam para o pó, né? Até num outro vídeo que eu fiz, que eu falei de uma exumação que eu vi também no YouTube, cada vez mais se confirma as palavras do livro sagrado. O rapaz estava fazendo uma exumação, ele pegou e o corpo, os ossos já estavam se desmanchando porque já fazia muitos anos. E quando ele pegou um pedaço do osso na mão e amassou e mostrou, ó pessoal, para vocês verem como realmente as palavras do livro sagrado elas são reais. Quando ele amassou aquele osso, ficou branquinho, um pó branco. Virou um pó mesmo, pó branco, né? Ele esmagou assim e virou um pó branco. Então se confirma cada vez mais as palavras do livro sagrado. Não tem por que discordar, não tem por que criar imaginações, né? Se diz que aqui só tem espíritos de demônios, é porque só tem espíritos de demônios. Aqui você não vai entrar em contato com o seu parente que já se foi. Infelizmente, né? Porque tem pessoas que vêm com esse pensamento, mas eu também imaginava isso um tempo atrás, sabe? Que meu pai podia me ver, né? Quando ele se foi, eu senti muita saudade dele, né? E eu imaginava que meus parentes podiam me ver, mas daí eu fui aprendendo, né? Aí eu aprendi isso aí já faz uns 5 anos que eu peguei o livro sagrado na mão e comecei a estudar, né? Então eu descobri tudo isso. E esse livro é as únicas palavras verdadeiras desse mundo. A gente não deve acreditar em coisas que as pessoas inventam. Só acredita no que está escrito. Eu trago para mim, olha que bonito que está o sol atrás de mim, está nascendo, né? E as energias aqui também diminuíram um pouco, mas eu ainda sinto um pouco de sensação. Eu estava sentindo que eu estava caminhando ali na parte de baixo, naquela parte de baixo lá, eu senti que tinha alguém me acompanhando. Tinha um espírito de demônio me acompanhando. Eles acompanham, a gente não vê, né? Porque é invisível, né? É uma coisa sobrenatural, mas existe, né? Estão aqui. Pode ter um aqui próximo de mim me ouvindo, né? Porque eu tô sentindo aqui uma sensação, mas eu não posso dizer o que é, porque eu não sei, né? É a minha sensitividade, né? Não é medo, não é nada, senão não estaria aqui, né? É sensação mesmo. Às vezes eu tento me posicionar de uma maneira diferente, porque ataca meu físico, né? Pra ver se não é que eu tô apoiado numa perna só, né? Eu tô sentindo ali embaixo, eu senti aquela fisgada por dentro, né? Assim que não é medo, é uma energia. Eu senti que tinha alguém ali. E atrás de mim, do meu lado direito, na outra linha que segue os túmulos, que nem eu tô aqui, eu tô numa linha, tem a outra linha ali. Na outra linha de trás tinha alguém me acompanhando. Eu senti isso, eu senti. E a gente não erra não, a gente que é sensitivo, a gente não erra não. Sinto energias, né, e sensações também. A gente sabe o que é, porque a gente já estudou, então a gente já sabe, né. Mas eu acho que é isso, né? São 28 minutos de vídeo, né? Não posso fazer um vídeo muito longo porque senão fico sem bateria, né? Mas é isso, aqui tem uma energia muito forte. Tem muitos túmulos de castelhanos, de venezuelanos. Eu vi ali quando eu passei os nomes, né? Tem túmulos de pessoas da Venezuela, do Paraguai, de outros lugares, países vizinhos aqui do Brasil, Argentina. Mas aqui são só energias mesmo. Mas esse cemitério aqui, ele é um dos que eu passei que tem mais energia, assim. Porque aqui em São Paulo, as pessoas aqui relacionado à violência, né? As pessoas aqui brigam muito aqui. Aqui as pessoas brigam por qualquer coisa. As pessoas não tentam apaziguar, né? Que nem a gente faz lá no Rio Grande do Sul, né? As pessoas não tentam se apaziguar.
Quando a briga está começando, as pessoas começam a alimentar mais a briga ainda. Aqui em São Paulo, eles são assim. O povo deles aqui, eles brigam muito. Qualquer coisinha é motivo para brigar, é motivo para querer matar. Qualquer coisinha, qualquer coisinha. Eles não tentam apaziguar e acabar com a discussão. Eles vão alimentando até acontecer alguma coisa, né? Então, por isso que aqui nesse cemitério tem uma energia muito forte. Com certeza que nem todos no Brasil, tem fatos aqui de falecidos por homicídio, né? Tem, como tem no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo acontece muito isso. Muito, muito, muito. Aqui eu tô na capital, São Paulo, né? Aqui é o bairro da Penha. É como se fosse um distrito, tem até subprefeitura. É porque São Paulo é muito grande, né? Mas como eu estava dizendo, acontece muito essas coisas, né? Aqui o povo aqui, eles agem dessa forma, eles não são que nem os gaúchos, não. Eles agem dessa forma, eles não tentam apaziguar uma discussão, uma briga, não. Aqui se começou uma discussão, eles vão até se agarrar no pau e até se matar, às vezes se esfaquear, se um dá pedrada, paulada no outro. Aqui eles vão até eles não tentam apaziguar e acabar com a briga. Eles não tentam. Aqui é no trânsito, é em tudo que é lugar. Aqui o pessoal utiliza muito da violência, né? O pessoal eles não tentam se acalmar, né? E deixar pra lá que nem a gente faz, não. Aqui o pessoal briga muito aqui, e é muito palavrão. É palavrão direto, direto. A boca das pessoas tem muito palavrão aqui. E a gente se orgulha cada vez mais de ser gaúcho, né? A gente se orgulha cada vez mais. Quanto mais eu vejo essas coisas, mais eu me orgulho de ser gaúcho, né? Quanto mais eu vejo as pessoas agindo dessa forma, a gente fica feliz por a nossa família ter dado respeito pra gente, né? E a gente não é igual a eles. Somos todos irmãos, somos todos iguais, não somos iguais nas atitudes, né? A atitude do gaúcho é diferente da atitude do paulista. Então eu me orgulho cada vez mais de ser gaúcho, né? Mas a gente torce para que Deus, para que muitos deles, né, aprendam, que Deus toque o coração deles, né? Para que evitem brigas e confusões, né? É isso que a gente pede, né? Mas isso daí também vai de cada um, né? A pessoa se regularizar. Mas eu acho que é isso, né? Por hoje, essa visita aqui. Eu não vou fazer vídeo caminhando por aí não, porque tem muitos trabalhadores hoje aí trabalhando. Acaba atrapalhando, tirando a atenção deles, né? Mas é isso, gente. Acreditem no livro sagrado, que é a maior verdade, é o objetivo do meu canal, né? Acreditem no livro sagrado, acreditem nas palavras do livro sagrado, né? Que ali é que está a verdade. Se vocês quiserem saber alguma coisa, abra no Google, né? E procura também, procura no Google e depois pega a Bíblia física, né? Que às vezes a gente não sabe onde que tá e tem que perguntar pro Google. Aí a gente vai na Bíblia física e acha, né? Aquilo que a gente quer saber, relacionado a uma coisa ou outra, né? Relacionado aos mortos, relacionado às ofertas, que nem eu já pesquisei, relacionado aos falsos discípulos, que mais que eu pesquisei? Relacionado às luxúrias, relacionado aos discípulos, falsos discípulos que pedem muitas ofertas numa reunião, né? Tem várias coisas que dá para pesquisar, né? Então é isso que eu peço para todos, né? Que assistirem esse vídeo, né? Já tem outros que eu fiz, né? Teve outros que eu fiz também. Até tem alguns ali que eu acho que não ficou muito bom, mas agora eu já postei mesmo. Já tá lá no YouTube, então eu não vou tirar, vou deixar lá, que são as visitas que eu fiz no começo, né, desse trabalho pessoal, né, que eu faço, que é um trabalho que eu não ganho nada. Eu não ganho nada do YouTube, né? Eu não sei como que faz para ganhar também, se eu soubesse, eu acho que eu faria.
Eu acho que eu faria, porque as pessoas ganham dinheiro com mentira e eu gostaria de ganhar também dinheiro, mas falando a verdade, né? Só que eu não ganho nada, eu não sei nem como que faz pra ganhar dinheiro. Eu sei que eu abri um canal e ali eu posto meus vídeos e nem todo mundo assim, nem muita gente vê, pouca gente que vê, né? Então eu gostaria de ganhar, né? Valores, né? Porque eu preciso também, vivo sozinho, eu preciso. Mas esse é o objetivo do meu canal, é falar a verdade para as pessoas, né? Que o que sai do Spirit Box são palavras de demônios presentes, espíritos de demônios presentes nos cemitérios, onde o Rodox vai, onde os outros que fazem a mesma coisa que o Rodox faz, eles fazem também. Tudo que esse pessoal que faz investigação sobrenatural no cemitério faz, a verdade é essa, o que sai as vozes que saem no Spirit Box são vozes de demônios, que a Bíblia diz, né? São vozes de demônios, não são contatos com a pessoa que está aqui, não são, não é, a pessoa não está mais aqui, né? Já se foi. Nossa, vem uma coroa se mexendo ali por causa do vento, eu achei que tinha visto um vulto, mas não é. Então é isso, assim, é isso que eu quero revelar, né? Deixar aqui, finalizando para vocês, né? Que esse aqui é o objetivo do meu canal, né? Que é, eu acho que eu vi outro vulto, acho que eu vi outro. Não sei, não posso confirmar, foi muito rápido. Eu acho que eu vi outro, mas eu não sei. De repente foi uma pessoa que passou lá no fundo. Ali agora passou uma pessoa, deixa eu até olhar. Se é uma pessoa, é uma pessoa. Lá passou um vulto lá no fundo lá. Então passou, não sei. Eu não vi ninguém passar lá, mas passou um vulto lá no fundo lá. Então eu queria finalizar e deixando aí para vocês, né, que esse é o objetivo do meu canal, que é falar a verdade para as pessoas, ao contrário de outros que fazem trabalhos no cemitério que falam mentiras, né? Vamos ser bem claros assim, né? Não vamos ficar enrolando não. Mas para quem gosta de ver o Rodox se comunicar com os mortos, que nem eu falei em outro vídeo meu, assista. Aí é de cada um, né? Aí é da vontade de cada um. Se você gosta de ver mentiras, se você gosta de confundir a sua cabeça, né? Você pode até assistir, mas aí você tem que entender que aquilo lá são demônios, né? Que nem eu falei antes, o demônio ele tem poderes que ele pode até se materializar com o corpo da pessoa que está aqui. Ele pode. São poderes negativos. Ele tem poderes. O diabo, o inimigo, os demônios, eles recebem esse poder, né? Quando abre aquela caixinha lá, o Spirit Box, lá eles falam de tudo que não presta, né? Eles falam tudo, eles se passam por criança, por voz de criança, eles se passam pelaquela pessoa que está ali, eles começam a fazer pergunta, né? Que até a Bíblia proíbe o contato com os mortos, proíbe esse tipo de contato. Eles começam a fazer pergunta e o espírito começa a responder, mas aquilo ali é um espírito que ele está se passando pela pessoa. A Bíblia diz isso, que eles fazem isso. Ele se passa pela pessoa, ele se materializa que nem a pessoa que já se foi. Eles são sujos, eles são imundos. Então, né, é acreditar de cada um, né? A pessoa assiste os vídeos acreditando naquilo, a pessoa é idiota, porque aquilo ali, a pessoa é como é que se diz? A pessoa não conhece a palavra, né? A pessoa não conhece a verdade. A pessoa que acredita naquilo ali não conhece a verdade. Você tem que conhecer a verdade está no livro sagrado. Aí você vai entender que está se comunicando com o demônio. Ah, mas respondeu ali, ele fez a pergunta, e aí a pessoa respondeu e a voz é igualzinha. Não, é o demônio, é o poder negativo que o demônio tem, que os demônios têm, porque são vários, né? É os poderes negativos que eles têm, eles enganam as pessoas. Aí você está se enganando. Você acreditar nisso, você está se enganando. Entendeu? Eu vou finalizar porque já tem muito movimento de gente aqui.
e deixar um bom dia aí para todos, né? Parece que o cemitério é gigante, mas parece que as pessoas querem se aproximar da gente cada vez mais. O cemitério é grande, eles estão trabalhando, né? Mas parece que o trabalho é só aqui, nesse corredor aqui. E o corredor tá limpo, não tem sujeira nenhuma. Aí passa toda hora, fica olhando, eu não gosto, entendeu? Eu gosto de fazer meu vídeo que ninguém me distraia, entendeu? Mas essa é a verdade, gente. Essa que é a verdade. Quero deixar aí um bom dia para vocês aí, né? O primeiro vídeo de 2025. E uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Um feliz Dia das Mães aí para todas as mães do Brasil, né? E é isso. Obrigado. Até mais.